Olá, este é o Sopapo. Eu sou Marco Pasquini. E a Taliba Pessoa. Então, Taliba, estamos de volta no primeiro programa de 2020. Parabéns, vamos que vamos. Tem uma longa jornada pela frente. E longa mesmo, né? Pois é. Né? E vamos a 2020 então. Então, não tem como não começar falando do ataque terrorista de Donald Trump, que assassinou o general iraniano. Exato. O governo do Irã pediu explicações à diplomacia brasileira sobre o posicionamento do governo Jair Bolsonaro, que manifestou apoio ao governo dos Estados Unidos em ação que matou o general iraniano. Olha, esse alinhamento direto que faz o governo brasileiro é de um risco, mas de um risco. É uma loucura a exposição do Brasil que o Bolsonaro está nos colocando. Para quê? Eu pergunto para você. Para quê? Um tremendo de um parceiro comercial, tá certo? Eles compram da gente 2 bilhões de dólares. Esse é o saldo, eles compram mais. Esse é o saldo comercial. O saldo comercial. Eles compram mais, você tem razão. Então veja, o que é que esse cara faz, esse imbecil, esse maluco, esse terraplanista, né? Meteu o Brasil numa encrenca dessa. Esse cara que, se tiver algum alvo aqui sendo atingido no Brasil, ou se tiver algum boicote a nossa balança comercial, algum problema com a nossa balança, nós devemos cobrar desse cara aí, para que ele pague, tá certo? Porque é de uma burrice, tá certo? Safado fazer um negócio desse com o povo brasileiro. Agora, Taliba, nós precisando de dinheiro aqui, esse cara faz uma besteira dessa. Taliba, agora falando em termos mundiais, né? Esse ataque terrorista, né, tem que ser chamado assim, né? Claro. Porque não dá para ser outra coisa. Claro. Isso põe em risco toda a paz mundial, né? Põe em risco. Lógico que põe em risco. Né? A gente nunca sabe o que vai surgir daqui para frente. Vai ser uma incógnita, tá certo? Né? E pode ser que qualquer coisa agora que haja no mundo, os culpados sejam os iranianos. Olha só. Você entendeu? Quer dizer, vão jogar a culpa no Irã. E pode nem ser o Irã, pode ser outras barcas querendo aproveitar aí o caos, tá certo? Para fazer um servicinho, porque é o seguinte, os Estados Unidos não tem só o Irã como um inimigo, entre aspas. Tem metade do mundo contra, tá certo? Taliba, começamos o ano, né, com o planeta Terra em perigo, né? Porque podemos a qualquer hora eclodir uma terceira guerra mundial por causa de uma bobagem de um cara maluco chamado Donald Trump. Esse daí, né, é outro que assim não vai ter sossego na vida, né? Uma cabeça a prêmio de 80 milhões de dólares deve estar cheio de gente querendo fazer esse servicinho sujo, né? E assim, o Donald Trump tem um monte de investimentos em hotéis, rede hoteleira, né? Tem o cassino. Esse pessoal que frequenta esses cassinos, essa rede hoteleira, está correndo risco, gente. Hein? Está correndo risco. Né? Aqui, lá fora, ele tem empreendimentos em tudo que é lugar. E outra, esses caras são malucos. Vão fazer que nem os Estados Unidos. Bin Laden demorou uns 10, 12 anos para pegarem ele. O Trump, sei não. Então, Taliba, uma longa reportagem do jornal britânico The Guardian traz uma elaborada lista de figuras do governo do Bozo consideradas inaptas para o cargo que ocupam. Diga o que quiser sobre Bolsonaro, mas é preciso reconhecer seu raro talento em escolher as pessoas mais desqualificadas, lunáticas ou perigosas para o emprego, comentou um dos entrevistados, o jornalista Mauro Ventura. Diz ainda a reportagem, Taliba, que parecem ter sido escolhidos pelo seu QI,
isto é, seu coeficiente de imbecilidade, incapacidade, idiotice, incompetência ou impiedade. Ele só poderia escolher gente igual ou mais burra que ele. Ninguém com inteligência mediana e, no mínimo, bom senso quer ficar perto desse degenerado fascista e miliciano gospel. Pois é, duras críticas, mas reais e comprovadas, né? Esses caras, ele cita aí uns 4 ou 5 pessoas que estão aí nesse foco, né? Tá certo? São pessoas assim, são terraplanistas, tá certo? E a seleção foi feita pelo Olavo de Carvalho, provavelmente, tá certo? Que assim tem o dom de achar canalhas no meio daqueles que frequentam as suas aulas. Ele é clássico, ele acha canalhas lá dentro. Aliás, ele aglutina canalhas, né? Esse é o Olavo de Carvalho. E aí fica fácil, quando você atrai os canalhas, você pensar canalha lá dentro é dois palitos, assim. É uma seleção clássica, não é? De canalhas. E aí o The Guardian, então, traz esses canalhas perigosos, né? À tona, né? E aí esses caras é que dão suporte à política do seu Bolsonaro. Então, Ataliba, afogando-se em números de hoje, o número de ações penais relacionadas aos crimes de estelionato e furto praticado por militares aumentou, respectivamente, 95% e 55% em 2019, na comparação com o ano anterior. Os dados são do Superior Tribunal Militar. Nos julgamentos finalizados em 2018 e 2019, militares das 3 Forças Armadas cometeram 46 e 90 estelionatos, fraudes com o objetivo de se obter vantagens indevidas. Já os casos de furto somaram 54 no ano retrasado e 84 no ano passado. Em 2019, Ataliba, o STM registrou 14 ocorrências de peculato, que é desvio de dinheiro público. No ano anterior houve 10 casos do tipo, ou seja, um aumento de 40% de incidentes. Portar ou consumir entorpecentes ou substâncias de efeito similar em local sob administração militar é o crime e foi ocorrência mais julgada pelo Superior Tribunal Militar em 2019. Os dados da Ataliba integram o boletim estatístico do STM, que abarca 1.306 casos julgados entre janeiro e novembro de 2019. E olha, Ataliba, o caso mais midiático envolvendo drogas e militares foi a prisão do 2º sargento da Aeronáutica, Manuel Silva Rodrigues, preso na Espanha em 25 de junho do ano passado, com 39 quilos de cocaína. Ele integrava uma equipe de militares de apoio à comitiva que acompanhava o presidente Jair Bolsonaro na reunião do G20 no Japão. Esse caso aqui teve repercussão internacional. Agora, veja, as Forças Armadas têm uma bela verba que é administrada, né? Eles adquirem uma coisa importante, por exemplo, né, para o crime organizado, que são as armas, não é? Um armamento que entra e sai legalmente e aí são furtadas internamente ou desviadas internamente. Eles adquirem veículos, eles adquirem aeronaves, eles adquirem mísseis, eles adquirem armas, bombas de efeito moral e outras cositas mais. E fora o que também tem o rango, né? Então, veja, é difícil controlar e eles também gostam de dinheiro, né? Gostam, né? Estão chegados numa graninha também, ou não. Ou o soldo dos caras está garantido, né? E outra, está garantido são os generais, do alto comando, da baixo escalão, tudo recebe merreca. Então, e aí você nota
né, que é claro, óbvio, ululante, tá certo? Que deve haver um crescimento quando há também uma distensão, não é? O Bolsonaro é um cara que propõe uma distensão, que eles podem um pouco de tudo, né? Tá certo? Armas dentro das comunidades cariocas ou aqui em São Paulo, por exemplo, é melhor investigar, porque normalmente... esses casos também de drogas, são 1.306 casos, então é bastante coisa. Eu me lembro, só para contar uma historinha aqui, que é o seguinte, eu me lembro de uma história que era o seguinte, que uma forma de gerar emprego para jovens nas comunidades era incentivar que aqueles jovens fossem para as Forças Armadas, né, das comunidades. E foram para a Força Armada. E resolveram, inclusive, veja bem, né, esse risco correu de fato. Né, eles foram, mas por trás também tinha a milícia, por trás também tinha o crime organizado, que investiu nesse garoto para manuseio de armas e etc, etc. O cara voltava para o morro e cuidava das armas, fazia manutenção de armas. Então olha a encrenca que é isso. Talibás, rapidinhas agora, vamos lá. Vamos lá para as rapidinhas. Em conversa com eleitores e jornalistas em frente ao Palácio do Alvorada, na quinta-feira, dia 2, Jair Bolsonaro mentiu ao dizer que reajustou o salário mínimo de 2020 acima do que seria se a lei do PT estivesse em vigor. Na verdade, Talibã, o salário mínimo foi reajustado de R$ 998 para R$ 1.039. Pela regra de 2012, o reajuste deveria ser para R$ 1.045. O novo salário passou a valer nesta quarta-feira, 1º de janeiro. É isso, é o desmonte, né? É o desmonte. É assim, o Moro deu aumento lá para a elite da Polícia Federal. Que são os apaziguados que então, ele trouxe da República de Curitiba. Né? Para garantir o dele, ele deu aumento para aqueles caras. Pro resto, não. O povo sobra isso aqui. Alguém tem que pagar, gente. Alguém tem que pagar. Quando o negócio é lá em cima, alguém tem que pagar embaixo. Não tem milagre, entendeu? Não se fabrica dinheiro. Então é o seguinte, acharca os pobres, acharca aqueles que dependem de salário mínimo, tá certo? Dos aposentados, etc. Então tira de um e dá para outro, que é o que está sendo feito agora. Tira daqui, põe para lá. Tira daqui, põe para lá. Então é o seguinte, pobre, povo, esquece. Talibã, então, com o discurso de que não pratica o toma lá da cá, liberação de verbas em troca de apoio parlamentar, Bolsonaro desembolsou 5 bilhões e 700 milhões em 2019, valor acima dos 5 bilhões 290 milhões que haviam sido pagos por Temer em 2018 em emendas parlamentares. O principal exemplo disso aí, Talibã, foi a aprovação da reforma de Previdência em julho, que irá sacrificar a vida de milhares de trabalhadores. Os 3 bilhões e 40 mil reais empenhados naquele mês, a primeira etapa da liberação da emenda, só não supera o mês de dezembro, quando líderes partidários deram um ultimato: ou o governo pagava o que foi prometido, ou o Congresso não aprovaria mais nenhum projeto do Executivo. É isso aí. E é assim, é a charque mesmo, que com o governo Bolsonaro tem que ser na parede. Agora, esse é o nosso Congresso. O Congresso é um tomar lá da cá, é uma negociação, é uma negociata, não é? Tem que liberar dinheiro para os caras. Os caras têm projeto nas suas cidades, nos seus estados. Não é? Mas o Bolsonaro foi eleito, Talibã, com o discurso de uma nova política, né? Não iria mais usar o toma lá da cá, né? Que não iria mais ter esse tipo de coisa. Nova velha política. O cara tem 30 anos naquele negócio lá, sobreviveu, ele sabe muito bem como é que faz essa transação aí. Ele sobreviveu disso, inclusive, não é? Então é o seguinte, ele sabe muito bem o que vê. Toma lá da cá,
É sempre assim, né? E não tem saída para esse tipo de coisa. E é assim que funciona. E aí, o seu Bolsonaro, se quiser governar, ele tem que fazer desse jeitinho aqui. Diz que não faria. Mentiroso. Ele já, nós sabemos que ele é Mentiroso. Mentiroso. Faz, e faz com gosto, e faz com sapiência. Porque ele sabe como fazer isso. Ele sabe. Ele recebeu isso durante 30 anos lá no Congresso. Ele sabe. Ele sempre participou dessas mamatas. E vai participar sempre, filho. Então é o seguinte, conhece tudo desse toma lá da cá. Exatamente. Especialista. Não vem não. Não vem não. Hã? Não vem não. Não vem não, velho. Conhece tudo de toma lá da cá. A sacanagemzinha. Ele não foi nem impressionado, entendeu? Porque ele faz isso com gosto. Ele vai lá e abre o cofre mesmo. Os amigos, então, nem se fala. Talibã, olha essa frase aqui, Talibã. Os livros hoje em dia, como regra, são um montão de amontoado de muita coisa escrita. Pois é, eu acho que é o seguinte, o cara é analfa, né? Porque ele não sabe nem se expressar. Mas diga o nome dele, Amontoado de Talibã. amontoado. Diga o nome dele, Talibã. Diga o nome dele. Ele quer essa frase. Do Bolsonaro, filho. Do Bozo. O cara é analfa, né? E ele faz uma história como essa, que ele deve ter lido um livro dele na vida. Que é daquele Coronel Ustra. Coronel Ultra. Se é que leu, né? Porque ele já sabia tudo. Quer dizer, ele já conhecia até o livro. Ele só anda com debaixo do braço para fazer a propaganda. Eu acho que nem esse livro, esse analfa leu. Você entendeu? Talibã, observações finais. A briga do Irã com os Estados Unidos é uma briga do Irã com os Estados Unidos, tá certo? Né? Agora vai lá o Bozo e se intromete numa briga que não é dele. Vai pagar por isso, hein, cara? Vê lá o que você vai fazer com essa história. Vai fazer o povo brasileiro pagar por isso. Ei, olha, atenção. Vai lá, inscreve-se no nosso canal. Né? Clique aí no joinha. Deixa o seu recadinho aí pra gente, tá certo? E ó, papo neles e bom ano pra vocês. Até mais, pessoal. Um abraço. Um abraço.